Então tá, fala gurizada, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do nosso livro, dos Cavaleiros da Matemática, sobre radiciação. Bom, mas o que é uma radiciação? Radiciação nada mais, nada menos é do que uma operação inversa à potenciação, tá certo? Só que, obviamente, vão mudar as nomenclaturas. O que tu sabe lá na potenciação da aula passada? A gente sabe que o N, ele era chamado de expoente. E o K ele era chamado de base e o nosso A é chamado de potência. Porém, quando a gente está falando em radiciação, esses caras eles mudam os nomes, as nomenclaturas. Porque agora o N ele não vai se chamar mais expoente, sim, ele vai ser um índice. O índice de quem? Do radical, envolvendo quem? Um radicando. Lembra? O índice é quem está fora da tua raiz, o radicando é quem está dentro da raiz, sendo protegido pelo radical. E a resposta envolvendo essas operações é o que a gente chama de raiz ou raiz enésima, dependendo, obviamente, desse índice. Se o índice for 2, a gente fala raiz quadrada. Se o índice for 3, a gente fala raiz cúbica e assim sucessivamente, conforme esses índices forem aumentando. Importante salientar que o teu índice, ele sempre vai ter que ser um número natural maior ou igual a 2. O índice não pode ser igual a 1, tá? Por que isso? Porque se não aparecer ninguém no teu índice, obviamente significa que esse índice é igual a 2, tá certo? Com isso, vamos direto para exemplos, já para interpretar isso que eu falei para vocês na hora de resolver uma raiz. Lembra, a raiz é uma operação inversa à potenciação. Então, na verdade, a gente tem que pensar o número que multiplicado por ele mesmo n vezes vai me dar quem? Quem está dentro da raiz, que é o meu radicando. Por exemplo, vamos falar aqui na letra A. Na letra A, raiz quadrada de 49. Eu devo perguntar quem é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, no caso, ele por ele mesmo duas vezes, vai me resultar no 49. E aí a gente percebe que 7 vezes 7 dá 49 e com isso então eu chego que a raiz quadrada de 49 é 7. Na letra B, raiz quadrada de 121. Quem é o número que multiplicado ele por ele mesmo dá 121? Esse número é o número 11. Raiz quadrada de 81. Quem é o número que multiplicado ele por ele mesmo vai dar 81? Esse número é o número 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado dá 81. Olha só, raiz cúbica de 216. Quem é o número que multiplicado por ele mesmo exatamente 3 vezes vai te resultar no 216. Esse número é o número 6, porque 6 ao cubo dá exatamente 216. Raiz quinta de 32. Quem é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 32, só que esse número multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então tu tem que pensar que esse número vai ser o número 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 me resulta em 32. Raiz cúbica de 0. Bom, quem é o número que multiplicado por ele mesmo chega no zero? Bom, é só tu pensar 0 vezes 0 vezes 0 dá o próprio zero. Então a raiz cúbica de 0 é 0 e tu mata aí. Raiz sétima de 1. Pô, quem é o número que multiplicado por ele mesmo 7 vezes vai chegar nesse 1. Esse cara é o próprio 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá o próprio 1. Raiz cúbica de menos 8. E aqui muita gente pensa, mas não tem. Calma. A gente está falando numa raiz cúbica de menos 8. Não interessa. Esse teu radicando ele pode ser positivo ou negativo. Tanto faz. Porém, tu tem que tomar um cuidado quando o teu índice for ímpar. Se o teu índice for ímpar, vai ter resposta. E essa resposta ela vai ser negativa. Por quê? Porque menos 8, se eu pensar em menos 2 vezes menos 2, vai me resultar em 4 vezes menos 2, vai me resultar em menos 8. Então eu consigo chegar num número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, dê um número negativo e esse número é o menos 2. O mesmo vale para a raiz cúbica de menos 1. Eu também vou ter resposta como menos 1. Porém, olha a letra J aqui.
Na letra J eu estou falando em raiz quadrada de menos 64. E se tu pensar comigo, raiz quadrada de menos 64 dentro do conjunto dos números reais, a gente diz que essa raiz ela não existe. E por que que ela não existe? Porque quem é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai me resultar no menos 64. Esse número não tem, tu pensaria assim, 8 vezes 8, 64. Menos 8 vezes menos 8 também dá 64. Isso é fruto de um número que é da nossa imaginação. Só que esse conjunto dos números imaginários, a gente só trabalha mais lá para o final. E aqui eu só estou trabalhando com vocês no conjunto dos números reais. Simplificação de radicais. Pessoal, quando a gente fala em simplificação de números de radicais, a gente tem que simplesmente pensar em tirar gente de dentro daquela raiz. É isso que eu estou querendo fazer com vocês, tá certo? Tirar números de dentro daquela raiz. Deixar aquele número, aquele meu radicando, o menor valor possível. E com isso, como é que eu vou ter que trabalhar? Eu vou ter que trabalhar com uma fatoração, eu vou ter que decompor o radicando que se encontra lá dentro. Nesse caso, se vocês perceberem, eu tenho a raiz cúbica de 162. O que eu vou fazer com a raiz cúbica de 162? Eu vou simplesmente decompor o 162. 162 dá por 2, que vai me resultar exatamente em 81. Beleza? Só que agora eu olho 81, não dá por 2. Por quem ele vai dar? Ele vai dar por 3. 81 por 3 vai me resultar em 27. 27 por 3 vai me resultar em 9. 9 dá por 3, que vai me dar 3. 3 que dá 1. Então eu acabo de perceber que o 162, eu poderia dizer que ele é 2 vezes 3 na 4. Só que eu quero que tu seja esperto nessa hora. Eu quero que tu olhe para o índice e perceba uma coisa comigo. O índice é 3. Então eu vou tentar escrever a quantidade sempre chegando em 3. Então se tu te ligar, eu posso escrever isso aqui como raiz cúbica de quem? O 162 vai ser 2 vezes 3 vezes 3 ao cubo. E agora o que eu gosto de pensar? Eu gosto sempre de pensar que a raiz, o radical aqui, é como se ele fosse uma cadeia. E só sai da cadeia quem tem o valor da fiança, para sair de dentro daquela cadeia. Se vocês se ligarem, esse 2, ele não tem o valor da fiança. Por quê? Porque o seu expoente é 1. Esse 3 também tem que o seu expoente é 1, então ele não sai. Porém, esse último 3, ele tem o valor da fiança, então ele vai sair. Com isso eu posso dizer que quando ele pagou, ele saiu, ele ficou solitário, ele está livre da cadeia, raiz cúbica. Porém, quem está lá dentro é o 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 6. Pronto, está resolvida essa simplificação. Vamos pensar agora no raiz cúbica de 72. Mesmo processo que tu vai fazer aqui no raiz cúbica de 72. Vamos decompor o 72. 72 dá por 2, que dá 36. Que dá por 2, que te resulta em 18. Que dá por 2, que dá 9. Que dá por 3, que dá 3. 3, que dá 1. Lembra, olha já direto para o teu índice. Não sai escrevendo que nem louco. Olha quantos 2 eu tenho. Eu tenho exatamente 3 2. Então eu vou ter 2 ao cubo. E o 3, né, eu tenho 2 3, que é 3 ao quadrado. Com isso eu posso representar esse 72 como 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E de novo, já vai pensando, ele tem que ter o valor da fiança para pagar. Como o índice é 3, eu só consigo tirar esse 2. E com isso eu vou chegar em 2 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado ele não tem o valor da fiança, então ele fica como 9 lá dentro. De boa aí? Tá. E agora, na letra C. Na letra C eu tenho exatamente o raiz quadrada de 180. De novo, vai no processo de decompor esse 180. E tenta ser rápido agora. Se tu olhar o 180, ele acabou em 0. Se ele acabou em 0, vai por 10, galera. Ah, mas 10 não é primo. Ah, não interessa se o 10 é primo. Tu sabe que 10 é 2 vezes 5. Ganha tempo. Por quê? Porque tempo, nesse caso, na hora de uma prova do Enem, tempo é muito necessário.
Tu vai ter 180 por 10, ele vai te dar 18. E olha só, tu já diminuiu bastante. Agora o 18 também dá por 2. Tu chegou em 9, dá por 3 que dá 3, dá por 3 que dá 1. Então eu já sei que isso aqui vai ser quem? Vai ser escrito como quem esse 180? Como 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Deu, eu acabei de representar ele a partir de fatores primos ali. De novo, vai lá e escreve raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. E com isso, agora é só analisar quem é que sai dessa raiz. Opa, o 2 pode sair. Por quê? Porque ele tem o valor da fiança. A fiança aqui, não te esquece que quando não aparece, é 2. O 3 também tem o seu expoente igual ao índice, então ele pode sair, não te esquece, ele sai multiplicando também. E o 5 não tem, então ele fica dentro da raiz. E 2 vezes 3 vai te resultar em 6, e com isso eu posso dizer que isso aqui é 6 raiz quadrada de 5. E pronto, está simplificado o máximo esses radicais. Bora lá beleza? então, seguindo aqui a parte de radicais com vocês. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas operações e vocês vão ver que é muito barbada as operações com radicais. Olha só. Primeiras duas operações, as primeiras operações básicas aí envolvendo soma e subtração. Tu acabou de ver com Moisés os radicais. Simplificação de radicais mais específico. Então olha só, te liga aqui na soma e subtração. Na soma e na subtração, gurizada, eu tenho um pré-requisito para somar. Na prática, tem que ter a mesma raiz. Ou seja, o que isso quer dizer assim, mesma raiz? Tem que ter o mesmo índice, e eu preciso ali ter o mesmo radicando. Ou seja, a estrutura tem que ser a mesma para que eu consiga somar e subtrair radicais. Por exemplo, uma raiz quadrada de 2 só vai somar ou subtrair com outra raiz quadrada de 2. Aqui eu olho raiz de 5 menos 5 raiz de 20 mais 7 raiz de 125. No primeiro passo, na arrancada, eu não consigo juntar e transformar todas essas raízes numa coisa só. Mas qual é a jogada agora aqui? Tu vai simplificar os radicais, ó. Vamos começar com a raiz de 20. Divide por 2, 10. Divide por 2, 5. Divide por 5, 1. Então, como tu está trabalhando com uma raiz quadrada agora, vai ficar menos 5 vezes 2 ao quadrado, ó. 2 ao quadrado vezes 5, mais 7 vezes. E a mesma coisa que tu fez com o 20, tu vai fazer agora, deixa eu botar de outra cor aqui para nós não confundir aqui. Tu vai fazer com o 125, ó. 125. Divide por 2, divide por 5, 25. Divide por 5, 5 divide por 5, 1. E aí esse teu raiz de 125, tu vai transformar ele em 5 ao quadrado vezes 5. Lembra que o Moisés comentou agora contigo, cara? Tu vai agrupar os expoentes de acordo com os índices. São raízes quadradas, então eu vou juntar os fatores de 2 em 2, certo? Agora vamos lá. Tudo o que está elevado ao quadrado, eu consigo extrair da raiz. Ou seja, esse 2 aqui, ó, ele tem, digamos, a taxa para sair, e eu consigo tirar ele da raiz, mas o outro 5 continua. Mais 7 vezes. Agora, esse 5 tem a taxa para sair, aí ele sai da raiz, e o outro 5 continua. E tu pode olhar os números separados. Ó. 5 ao quadrado é 25. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 4, 2. Está aqui o cara fora da raiz. Então vamos lá. Raiz de 5. Menos 5 vezes 2 dá menos 10 raiz de 5. Mais 7 vezes 5, 35. Então 35 raiz de 5.
Como todos os termos que eu tenho agora têm a raiz quadrada de 5, ou seja, eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando, eu vou conseguir agrupar esses termos em um único termo só, vou conseguir juntar todos em um só. Lembrando, agora tu só vai operar as quantidades. Como não tem ninguém na frente dessa raiz, é como se fosse 1. E agora tu opera as quantidades, ó. 35 menos 10, 25. 25 mais 1, 26. Então a resposta é 26 raiz quadrada de 5. Tranquilão aí, gurizada? De boas? Sereninho, o primeiro exemplo aqui. Então olha só, agora vamos para o segundo. Lembrando sempre, tem que ter o mesmo índice e o mesmo radical. Aqui, raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 54 mais raiz cúbica de 128. Mesmo passo. Pega o 54, divide por 2, 27, divide por 3 dá 9, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1. Só que agora, como tu está trabalhando com uma raiz cúbica, tu vai agrupar os termos, ó, de 3 em 3. Então, raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2. Mais. Agora vamos dar uma olhada na raiz cúbica do 128. Então, olha só. 128 divide por 2, 64, divide por 2, 32, divide por 2, 16, divide por 2, 8, divide por 2, 4, divide por 2, 2, divide por 2, 1. Como eu tenho que agrupar de 3 em 3, ó, isso aqui vai ficar agora assim, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 2 menos 3 raiz cúbica de 2 mais 2 vezes 2 raiz cúbica de 2. Então, vamos lá. Arrumando isso aqui. Raiz cúbica de 2 menos 3 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz cúbica de 2. Como todo mundo tem a raiz cúbica de 2 agora, mesmo índice e mesmo radicando, eu posso juntar essas quantidades. Lembrando que aqui na frente é 1, como não tem ninguém. Então vamos lá. 4 mais 1, 5. 5 menos 3, 2. 2 raiz cúbica de 2. E aí, tu acabou de matar mais um exemplo de soma e subtração de radicais ali, tranquilão? Então, sempre que tu for somar ou subtrair radicais, tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando, tranquilão? Então, fica ligado nisso aí. Pode deixar gravando. Como não troca, né? Só se a gente fosse trocar e eu parava. Que aí, se tu já fez esse palmo, eu já sei que é um cortezinho. Um cortezinho. Vai, dá uma diferença, porque fica o som parado, né? Sim. E aí dá aquele toque assim, sobe parece um pico. Multiplicação e divisão. Índices diferentes. E já entra nas... Vou botar áudio pra te ouvir. Você vai defender também a polícia no BBB? É um momento inteiro, eu nem sei quando começar.
Quem é assim? Tempo. Agora, Que- Guedes, 30 segundos para defender sua permanência no BBB. Bom, é um momento incrível. Eu nem... Guedes, 30 segundos pra tu mandar pro serviço no Fênix. Manda aí! Não, modo de sacanagem. Tá gravando, meu, só esquece. Ô, meu, você imagina se a gente faz uma aula ao vivo e a gente vai ter que cuidar muito disso. Bora, cara, tem que ficar ligado. Bora, tá louco. Ah, meu, assim que eu passar essa correria de gravar muito vídeo, eu vou voltar a me focar nisso aqui, cara, pra fazer umas aulas ao vivo. Nem que vá com o celular mesmo, mas eu vou fazer umas bem louco. Ah, tu faz aqui, eu faço lá de casa, já dá uns gritos, vou ver se eu compro um quadrinho pequeno. O Saboy até que falou num grupo ali que ele não tinha. Aí ele foi na Servo e pagou 240, não tá muito caro. Quadro? Um quadrinho. É um quadro que, olha, se tiver 1/3 do tamanho desse meu aí, imagina, com mais 60 pila ele comprava a lâmina inteira de 3 metros. Eu no futuro, de repente, eu passo isso aqui pra lá, no futuro, assim, tipo, Tocar os... trocar, tipo... Não, dá, isso aqui até dá pra deixar, só que botar pra lá que aí eu tenho mais espaço, né? Daqui a pouco é uma boa, assim, né? Que aí tem mais espaço ali, não vai? Sim. Por Sabe enquanto, que eu conversei com a Beth, era uma coisa que eu queria fazer em casa. uma salinha. Fazer. Ô, meu, essas cadeiras eu paguei 20 pila cada uma. E, tipo, Vai, tô triboa as cadeiras. muito boa, meu. Isso aqui, a minha avó me deu uma ideia, cara. Pega um couro, estica e grampeia. Um grampeador. Ou preguinho embaixo, ou se não quer, hoje em dia tem até essas capas no super pronta, o cara bota em cima e deu. Tá perfeito. Cara, tu quer gravar, tá gravando. Sem a piadinha, né? Vai lá. Bora lá, gurizada! Olha só. Voltando para as operações com radicais, tá? Nós temos a multiplicação e a divisão. Por mais incrível que pareça, elas são mais fáceis do que a soma e a subtração. Olha só. E nós temos duas categorias aqui. Primeiro, na multiplicação e divisão de radicais, nós temos uma situação em que eu posso ter os mesmos índices ou índices diferentes. Certinho? Dá uma olhada lá no teu livro, na tua página 38. E anota ali, vamos fazer dois exercícios juntos aqui primeiro. O exercício da letra A, em que eu estou multiplicando a raiz de 5 pela raiz de 7. E da letra B, eu estou dividindo a raiz de 40 pela raiz de 5. Essas aqui, gurizada, são as operações elementares aqui mais básicas na multiplicação e divisão de mesmo índice. Se tu tem o mesmo índice aqui, a jogada é multiplicar ou dividir os radicandos. Ou seja, eu posso multiplicar ou dividir tudo que está dentro das raízes, quando elas têm o mesmo índice. Então, olha só, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 vezes 7, portanto, a raiz quadrada de 35. Tanto vê, cara, é uma barbada multiplicar quando tem o mesmo índice. Dividir também é uma barbada, ó. Raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada de 5, ó. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 40 dividido por 5. Já que eles têm o mesmo índice, eu posso dividir os dois, e 40 dividido por 5 vai dar a raiz quadrada de 8. Aqui tu pode ganhar tempo, ó, cara, ó. O 8, ele é 2 vezes 4. Nossa, mas por que 2 vezes 4? Porque tu sabe que o 4 tem uma raiz quadrada exata. Quem é a raiz quadrada do 4? Raiz quadrada do 4? 2. Portanto, 2 raiz de 2. Tranquilo, gurizada? Então, multiplicar ou dividir. Quando tu tem o mesmo índice, é uma barbada. É muito fácil e é bem tranquilão. O problema agora é quando tu tem índices diferentes. Como é que tu vai fazer agora aqui, ó? Lembra da aula de potenciação?
Na aula de potenciação nós vimos algumas propriedades de potência e uma delas tu articulava potência com radical. E é nessa aí que a gente vai precisar agora. Adianta um pouquinho no final da tua página 38 lá e dá uma olhada nas propriedades. Ó. Expoente fracionário. Raiz enésima do A elevado na K. Lembra que nós comentamos sobre essa propriedade na forma de potência? Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Então te liga aqui, ó. O N que estava no Sol veio para a sombra e o K que estava na sombra foi para o Sol. Então tu sempre vai conseguir transformar um radical numa potência com expoente fracionário. Vai ficar bem tranquilo. Tranquilão? Agora aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesses dois exemplos aqui. Como é que ficaria esse cara? 2 elevado na... Quem é que está no Sol? Quem está no Sol é o 6. Então o 6 vem para a sombra. E o 5 que estava na sombra, agora o 5 vai para o Sol. E aí tu vai ter um 2 elevado a 5 sextos. Aqui como não tem nada, ó, o 13 tem expoente 1 e a raiz é uma raiz quadrada. Então tu vai ter na verdade aqui um 13 elevado no expoente 1 meio. 1 está na sombra, foi para o Sol. 2 está no Sol, foi para a sombra. Então 13 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 13. Tranquilo? Essa parte aqui eu preciso que tu lembre da aula passada de potenciação. Voltando para a primeira aula, cara, lá de frações, lá no final da aula 1, te liga aqui na parte das frações, ó. Jogo rápido. Vou fazer um esqueminha aqui no quadro, ó. Lá na parte das frações, nós chamamos ou trabalhamos melhor esse cara aqui, ó, esse assunto. As chamadas frações equivalentes, em que elas são representadas de maneiras diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Exemplo, 1 meio é igual a 2 quartos, que é igual a 4 oitavos, que é igual a 10 sobre 20. Ou seja, todas essas frações, na verdade, quando tu simplifica, ela chega na fração 1 meio, que é dita fração irredutível, não consigo mais reduzir. O que isso quer te dizer? Que todas essas frações, elas representam a mesma quantidade, mas elas são representadas de maneiras diferentes. Exemplo assim, ó, imagina que esses caras, todas essas frações, sejam expoentes do 5. Ou seja, voltando para esse caso aqui do expoente fracionário, escrever uma raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que escrever uma raiz quarta de 5 ao quadrado, é a mesma coisa que escrever uma raiz oitava de 5 na 4, que é a mesma coisa que escrever uma raiz 20 de 5 elevada na 10. Todos esses caras aqui são equivalentes, são iguais. Tranquilo isso, gurizada? O que acontece aqui agora nesse problema aqui? Tu vai estar mexendo com frações, na verdade, quando tu procura trabalhar com índices diferentes. Vou te dar um exemplo antes de nós irmos para o exemplo. Vamos pegar o exemplo do teu livro ali no final da tua página 38 ali. Letra C. Olha só. Letra C. Nós temos ali raiz cúbica de 5 vezes raiz quadrada de 7. Qual é a jogada? Aqui, cara, é uma receitinha de bolo. Se tu seguir a receitinha de bolo, não tem erro. O que acontece? Eu estou querendo multiplicar uma raiz cúbica por uma raiz quadrada. Não posso, por enquanto. O que tu vai fazer? Primeira coisa, MMC dos índices. E esse MMC dos índices é o novo índice. Ou seja, o MMC entre 3 e 2, organizando bonitinho aqui, divide por 2 dá 3, dá 1, divide por 3 dá 1 e 1. O MMC é 6. O que isso quer dizer a partir de agora? Que tu vai ter duas raízes a partir de agora com o índice 6. Certo? O 5 e o 7 continuam iguais, ó.
5 e o 7. Tá, mas o que vai mudar? Vai mudar o expoente dentro do cara, porque olha só aqui para as frações, ó. O denominador sempre representava o índice da tua raiz, ó. E o numerador o expoente. Ó, 5 na 1, 5 na 2, 5 na 4, 5 na 10. Então o número de cima da fração representa o teu expoente e o número de baixo da fração representa o teu índice. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz oitava, raiz 20. Então o que acontece? Se tu tá mudando o índice, tu vai mudar o expoente do cara. E é a mesma coisa com as frações. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra na soma das frações? É a mesma coisa agora. Tu vai dividir o novo índice pelo índice antigo e multiplicar o teu expoente de dentro. Ó, 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 1 dá 2. Portanto, o 5 aparece elevado agora ao quadrado. E o 6 divide o 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, o 7 aparece elevado ao cubo. Como agora tu tem o mesmo índice, são duas raízes sextas, tu vai poder multiplicar isso aqui, deixando uma única raiz sexta, multiplicando o que está ali dentro. Aqui eu só vou deixar indicado em forma de potência, tá? 5 ao quadrado vezes 7 ao cubo. Tranquilão, gurizada? Então, quando tu pegar uma multiplicação de índices diferentes, faz o MMC dos índices anteriores, e esse MMC é o teu novo índice. Seguindo, tu vai dividir pelo índice antigo e multiplicar pelo expoente antigo para gerar um novo expoente que tu vai ter aqui. Tranquilão? Essa é a nossa letra C aí. Eu vou apagar agora aqui no cantinho o nosso expoente fracionário para fazer o nosso último exercício na letra B. Para a gente matar essa página 38 aí, gurizada. Então vamos lá, deixa eu botar o nosso exercício 38 aqui no cantinho. Aí qualquer dúvida vocês deem um grito. Exercício 38, letra D, página 38, né? Exercício 38, letra D, raiz quinta de 2 ao quadrado vezes raiz quarta de 5 ao cubo. Então vamos lá. Putz, de novo, senhor, não tem o mesmo índice. Não tem problema, segue a receitinha de bolo. MMC dos índices antigos. Então vamos lá. MMC de 5 e 4 divide por 2. Divide por 2. E agora divide por 5. Portanto, o novo índice é 20. Então eu vou ter uma raiz de índice 20 aqui e uma raiz de índice 20 aqui. Lembra do processo? Divide pelo índice antigo e multiplica o expoente antigo para gerar um novo expoente aqui. Ó. A gente já vai ter um 2 aqui, né? 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então o teu novo expoente é 8. E fica fácil tu saber, mas como é que eu sei mais rápido isso? Olha só, queridão, te liga aqui, ó. O 5 foi multiplicado por quem para virar 20? Tu multiplicou ele por 4. O 2 tu tem que também multiplicar por 4. Portanto, ele vira 8. Olha só aqui, ó. Te liga aqui. Vamos nessa, ó. O 4 para virar 20 tu multiplicou por quem? O 4 para virar 20 tu multiplicou por 5. Então, o 3, que é o teu expoente, também tem que ser multiplicado por 5. Se daqui para cá eu multipliquei por 5... daqui para cá eu também multiplico por 5. 3 vezes 5, 15. Meu novo expoente, então, é 15. E se tu dividir, vai dar o mesmo processo. Ó. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Está aqui o cara. Tenho duas raízes de índice 20. Posso multiplicar o que está lá dentro. Então, 2 na 8 vezes 5 elevado a 15. A ideia aqui, gurizada, não é fazer o resultado, achar um número final aqui. Pode deixar indicado em potência. O que eu preciso que vocês lembrem é do processo. E essa parte de multiplicação e divisão, nas provas, costuma aparecer de mesmo índice, tá?
índices diferentes. Se cair, tu vai pensar, putz, dei azar. 5, deu azar porque não é o normal aparecer nas provas. Tranquilão, Zé? Então tá, Fechou? seguindo o barco aqui falando em radical de um produto. O Diegão já começou com as propriedades com vocês. Eu vou dar mais um gás, o Diegão termina as propriedades e ainda fala mais um pouquinho aí com vocês, tá certo? Radical de um produto, o que eu quero que vocês se liguem aqui? Sempre quando a gente tiver índices iguais em um produto desses radicais, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente multiplicar os nossos radicandos mantendo o nosso índice. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos direto para um exemplo para a gente entender. Nesse processo eu tenho a raiz quadrada de um produto, eu posso separar, eu posso simplesmente separar como raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Claro que nada me impediria de multiplicar o 4 com o 9. Raiz quadrada de 4 eu sei que é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. E com isso eu chego que 2 vezes 3 vai me resultar em 6. E com isso eu tenho a minha resposta. E se tu perceber aqui, 4 vezes 9 dá 36, raiz quadrada de 36 é o próprio 6, não teria problema nenhum. Só que essa propriedade ela é boa nesses casos. Olha só, eu tenho raiz quadrada de 50 vezes a raiz quadrada de 2. E aí tu olha, eu não tenho o que fazer. E realmente, assim, direto, tu não teria o que fazer. Porém, eu posso simplesmente escrever como uma única raiz e fazer o que? 50 vezes 2, que vai me dar 100. E 50, olha só, 50 vezes 2 por dar 100, eu tenho a raiz quadrada de 100. E com isso a raiz quadrada de 100 equivale exatamente a 10. Olha a letra C é raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 12. Eu posso simplesmente escrever como quem? Como raiz quadrada de 3 vezes 12. 3 vezes 12, se tu prestar atenção aqui comigo, 3 vezes 12, tu sabe muito bem que te dá 36. E aí tu pode perceber que a raiz quadrada de 36 é exatamente igual a 6. E aí está resolvido, nesse caso, a alternativa a questão letra C, falando de radical de um produto. Radical de um quociente. Lembra, se eu te der a raiz de uma fração, é a mesma coisa que eu fazer a raiz do numerador e a raiz do denominador, mantendo o índice daquela raiz. Nesse caso, então, se eu for escrever aqui como raiz quadrada de 25 quartos, é a mesma coisa que dizer que é a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 25 dá 5 e a raiz quadrada de 4 dá 2. Na letra B, olha só, a letra B a gente tem raiz quadrada de 200 dividido pela raiz quadrada de 2. Se tu perceber, isso aqui eu posso escrever como uma única raiz de 200 meios. E com isso vai dar o quê? 200 dividido por 2 vai me dar 100. E a raiz quadrada de 100, como a gente já viu antes, ela equivale exatamente a 10. Olha a letra C, vamos ali. Raiz quadrada de 45 dividido pela raiz quadrada de 5. Eu posso escrever isso aqui como uma única raiz de 45 dividido por 5. 45 dividido por 5 dá exatamente igual a 9. E a raiz quadrada de 9 equivale a 3. Simplificação de radicais. Como é que tu vai identificar uma simplificação de radicais? Quando tu perceber que o índice e o expoente do teu radicando tiver o mesmo fator, tu pode simplesmente simplificar. E por que tu pode simplificar? Por causa daquela propriedade envolvendo que quem está por fora está por cima e quem está por dentro, nesse caso, vai estar, quem está por dentro vai estar por baixo, ou seja, tu vai conseguir escrever como um expoente fracionário, beleza? Então não te esquece disso, tu pode sempre escrever quem está fora está por baixo, quem está dentro está por cima, e é assim que tu vai escrever. E aí tu vai começar a pensar assim, tá, mas e aí, como é que eu poderia pensar nesse caso? Raiz 18 de 2 elevado na 15, pensa comigo. Se eu escrever esse 18, eu poderia escrever esse 18 como 3 vezes 6. O mesmo vale para o 15. O 15 eu posso escrever ele simplesmente como 3 vezes 5. Por eles terem o mesmo fator 3, eles podem ser simplificados deixando como raiz sexta de 2 elevado na quinta. E aí está resolvido esse exercício.
Na letra B, olha só, eu tenho exatamente raiz sexta de 5 ao cubo. O mesmo eu posso fazer, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que eu tenho a raiz de 2 vezes 3 de 5 elevado ao cubo. Por eu ter o 3 como índice e expoente, o mesmo fator, eu posso dizer que isso aqui é a raiz quadrada de 5. E eu quero que tu te ligue uma coisa muito importante aqui. Essas propriedades todas, elas vão e elas voltam. Eu poderia fazer o processo inverso para deixar os índices iguais. Olha só na letra C. Na letra C eu tenho o 40 e o 16. E vai na manha, tu não precisa já ter direto a simplificação completa. Se tu perceber, o 40 eu posso escrever como 4 vezes 10. Com isso, o 16 eu posso escrever como 4 vezes 4. E aí eu posso simplificar um 4 com um 4, porque eles são mesmos fatores. Porém, eu chegaria em quem? Em raiz décima de índice 10 de 7 na 4. Opa! Mas eu percebo que tanto 10 quanto 4 eu posso escrever com um fator 2. E aí eu teria 2 vezes 5 representando 10. E o 4 eu posso dizer que é 2 vezes 2. Simplificando os dois, eu chego com quem? Em raiz quinta de 7 ao quadrado. E se tu quiser resolver o que está dentro da raiz, nesse caso radicando, não tem problema nenhum. Introduzir um número no radical. Como é que tu vai proceder nesse processo aqui, né? Tu vai simplesmente olhar quem é o índice à direita desse teu cara que está multiplicando. E aí tu vai multiplicar os seus expoentes e colocar ele dentro da raiz, tá certo? Vamos direto para um exemplo. Olha só a letra A. Eu tenho 3 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 5. Quem é que está à direita? Quem é o índice à direita? O 3. Então eu já sei que eu vou ter que colocar como raiz cúbica. O 5 ele já está dentro da raiz, então tu não mexe. Porém, esse 3 ele está elevado ao quadrado. Ele vai entrar como 3, sendo a sua base. Porém, o seu expoente enxerga o índice à direita sendo 3. Então, eu vou ter que fazer 2 vezes 3. E 2 vezes 3 me resulta em 6. Ele entra como um expoente 6. Na letra B, se tu enxergar na letra B, eu quero jogar aquele 5 para dentro da raiz. O 6 já se encontra dentro da raiz, então ele fica normal. E o 5? Opa, o 5 tem que enxergar o expoente, enxerga o índice à direita. E o índice à direita, nesse caso, é o índice 2. Então, vai ser 1 vezes 2. E 1 vezes 2 dá 2, eu tenho 5 ao quadrado ali, pronto, está resolvido. Olha a letra C. Na letra C eu tenho 4 ao cubo vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado. Eu quero escrever como uma única raiz. Então, fica a raiz cúbica de 7 ao quadrado, que já está dentro da raiz. E com isso, olha só o que eu posso fazer. Esse 4 eu já jogo lá para dentro, que é a base. Porém, o expoente do 4 é 3 e esse expoente ele enxerga o índice 3. Então, eles vão se multiplicar. 3 vezes 3 vai me dar 9. E com isso, o 4 entra como 4 elevado na nona. Lembra, é o processo inverso da simplificação. Tu vai fazer ele introduzir dentro daquele teu radical. Potência de radical. Galera, tome muito cuidado nessas questões envolvendo potências de radicais aqui. Sempre que eu tiver um radical elevado no expoente, é a mesma coisa que eu pegar o radicando e elevar naquele expoente. Isso é importante, tá? Quero que tu tome muito cuidado. Claro que se esse teu radicando tiver um expoente, o que tu vai ter que fazer ainda? Uma potência de potência. Então, nesse caso aqui na letra A, eu tenho a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Por favor, não saiam simplesmente cortando esse expoente 2 com a raiz. Nesse caso, acredite se quiser, daria certo porque o meu radicando é um número positivo. Porém, se fosse um número negativo, aí tu iria errar e aí tu matou uma questão errada, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escrever como 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado a gente sabe que é 25. E raiz quadrada de 25 vale 5. Agora, a partir da questão da letra B, C,
Quem vai resolver vai ser o Diegão com vocês, Seguindo aí beleza? com vocês então a parte das potências de radicais, te liga aqui, ó. Olha só. Menos 6, raiz quadrada de menos 6 elevado ao quadrado. O expoente do menos 6 é 1. Então te liga só numa coisinha aqui, ó, gurizada, ó. Tu vai ter a raiz quadrada de menos 6 elevado ao quadrado. Só que aqui tu vai ter que ter um cuidado, velho. Qual é o cuidado que tu vai ter que ter nesse caso aqui? Depois, num quadrinho de resumo, eu vou te chamar mais a atenção para isso. Tá vendo que o índice é 2 porque é uma raiz quadrada e o expoente é 2. Não vai sair o menos 6 de dentro da raiz. Porque o menos 6 ele é um número negativo. Porque se tu fazer menos 6 ao quadrado, vai dar a raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é 6. Então tu fica ligado nesse pega-ratão, principalmente com a álgebra ali no meio, que depois eu vou comentar contigo. Aqui, potência de um radical, eu vou multiplicar expoentes aqui. Então vai ficar raiz oitava de 2 elevada na 3 vezes 4, portanto 12. E tu viu agora há pouco com Moisés que tu sempre pode simplificar expoentes e índices. Dá para simplificar, por exemplo, por 4, o 8 e o 12. Simplificando por 4, eu vou ter 8 dividido por 4, 2, vou ter uma raiz quadrada. 12 dividido por 4, 3. Como eu tenho 2 ao cubo dentro de uma raiz quadrada, eu consigo transformar esse 2 ao cubo em 2 ao quadrado vezes 2. Lembra a potência que nós vimos lá, as propriedades de potência que elas valem tanto na ida quanto na volta? Eu estou desmanchando esse 2 ao cubo e transformando ele em 2 na 2 vezes 2 na 1. Por que 2 ao quadrado? Porque eu estou trabalhando com uma raiz quadrada. Então, olha só, esse 2 sai da raiz e o outro 2 continua. Portanto, 2 raiz de 2. Tranquilão ali, gurizada? Então, essa é a finaleira da nossa propriedade potência de um radical. Vamos para a última propriedade aqui, ó. Radical de radical. Esses radicais aninhados, eles juntos. A jogada aqui é uma barbada. Ó. Olha só. Multiplicar os índices. Ah, só isso, meu querido, só isso. Olha só. Uma raiz quadrada com uma raiz cúbica de 5. Isso vai dar uma raiz de índice 2 vezes 3 com o 5 aqui dentro como radicando. Ou seja, uma raiz sexta do 5. Então é uma barbada. Só multiplica os índices. Aqui, ó. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Ou seja, tu vai ter uma única raiz de 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Uma raiz de índice 16 do 3. Tranquilão, esses dois primeiros, então vai ser uma barbada, cara. É só tu pegar e multiplicar os índices ali que não vai ter erro. Agora o último detalhe está nesse caso aqui, ó. Olha só. Só que as raízes precisam estar alinhadas, uma raiz depois da outra. Aqui, digamos, nós temos um intruso, ó. Então vamos em etapas. Nós vamos ter que se livrar desse intruso ali. Tu vai manter a raiz cúbica maior aqui fora. 2. Essas outras duas raízes tu vai juntar. Raiz quadrada de raiz quadrada, 2 vezes 2, 4. Então tu vai ter uma raiz quarta. Tu viu agora com a propriedade com Moisés, da mesma maneira que tu pode tirar os números de dentro da raiz, tu pode colocar eles na raiz. Basta que tu multiplique o expoente do número de fora pelo índice que ele vai entrar. Então o que vai acontecer aqui? Tu vai ter uma raiz cúbica de uma raiz quarta dos 6 vezes, agora eu te pergunto, o 2 entra elevado em que expoente? Como o expoente dele é 1 e ele vai ter que passar por um índice 4, ele entra multiplicando. 1 vezes 4, 4, portanto o 2 ele entra elevado na 4. Pronto, agora os radicais estão alinhados, estão juntinhos em sequência. Isso vai me dar uma raiz de 3 vezes 4, 12, uma raiz de índice 12. Vamos fazer a conta aqui. 2 na 4, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 vezes 6, então 96.
Tranquilão, gurizada? E é assim que tu resolve esses radical de radical aí. Tranquilão, essa terceira propriedade? Normalmente os exercícios, se aparecer alguma coisa, serão como exercícios como o A e o B. Esse aqui é um caso de exceção em prova se aparecer. Uma seção te liga aqui, ó, envolvendo radicais. Ó, uma raiz enésima da soma é diferente da soma dessas raízes. Se tu tá na dúvida, pastor, eu não vou lembrar dessas propriedades todas na hora da prova. Cara, troca por número. Troca por número que facilita a tua vida. Vou pensar em raiz quadrada, certo? Olha só. Pensa em raiz quadrada, ó. Vou chamar o A de 4 e o B de 9. Ah, por que esses números? Porque ele tem raiz quadrada exata. Tá entendendo a jogada? E eu estou mostrando que isso é diferente da raiz quadrada de 4 mais 9. Ó, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3, que é diferente da raiz quadrada de 13, ó. 2 mais 3, 5. Lembra quem é que tem a raiz que dá 5? É o 25 e não o 13. Então estou te mostrando um exemplo com números que isso aqui não vale. E a mesma situação para todos, ó. Olha só. Vamos pegar assim aqui, ó. A raiz quadrada de 2 ao quadrado mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. E isso é diferente de 2 mais 3. Mesma situação que eu tenho aqui. Tranquilão, gurizada? Ó, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Raiz quadrada de 13 é diferente de 2 mais 3, que é 5. E para fechar, a mesma situação na diferença. Ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado é diferente de 3 menos 2, tomando-se o A como 3 e o B como 2. Ó. 9 menos 4 é diferente de 1. Ou seja, a raiz de 5 é diferente de 1. Então essas três relações aqui não valem e tu tem que cuidar, porque a URGS gosta muito de cobrar isso logo no início da tua prova. Logo no início da tua prova, a URGS gosta de cobrar isso aqui. Então tu cuida com aqueles verdadeiro ou falso. Tá na dúvida? Troca por números que tu conhece, que facilita a tua interpretação. E tu vai conseguir matar isso aqui rapidão, certinho? Envolvendo o nosso quadro de resumos, duas coisinhas que eu quero comentar com vocês. Por exemplo, assim, ó. Antes de chegar no quadro de resumos. Quem é a raiz quadrada de 9? Ah, a raiz quadrada de 9 é 3. C e somente C, 3 ao quadrado for 9. A raiz quadrada de menos 16. Tu acabou de ver com Moisés que essa raiz não existe no conjunto numérico dos números reais, porque não existe nenhum número real que elevado ao quadrado dê menos 16. E isso tu viu na aula do grupo, porque elevado a um expoente par, o resultado é sempre maior ou igual a zero. Resultado sempre sendo maior ou igual a zero, não tem então nenhum número real que elevado ao quadrado dê menos 16. Tranquilão? Próximos outros dois exemplos. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, C e somente C, o 2 ao cubo foi igual a 8. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, C e somente C, o menos 2 elevado ao cubo gerar o menos 8. O que eu quero te mostrar com esses 4 exemplos? Se tu está trabalhando com um índice ímpar, qualquer coisa que está aqui dentro tem uma raiz, certo? Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, mas ela vai existir dentro do conjunto numérico dos números reais. Diferente de índices pares. Por quê? Tu acabou de ver com um exemplo numérico que dentro da raiz de índice par tem que ser um número maior ou igual a zero, porque senão não vai existir dentro, lógico, do conjunto numérico dos números reais. Então tu vai ter que ter esse cuidado ali envolvendo os índices. Olha só, o que eu quero te dizer com isso? Ó? Raiz enésima do A elevada na N
é igual ao próprio A. Quando que vai ser igual ao próprio A? Sempre que o n for um número ímpar. Sempre que o n for um número ímpar. Dois exemplos numéricos para ti. Ó. Raiz quinta de 2 na 5 é 2. E raiz cúbica de menos 4 ao cubo é o próprio menos 4. Tranquilão esses caras aqui? Então, olha só, te liga agora nessa outra situação aqui. Raiz nésima do A elevada na n. Só que agora o teu n vai ser um número par. N é par. Eu vou comentar de um cara contigo 30 segundos, só para tu saber o que ele é. Esse sinal na matemática aqui indica módulo, que é valor absoluto, valor sem sinal. O que isso quer te dizer? Que o módulo de 2 é 2 e o módulo de menos 2 também é 2, ou seja, ele deixa tudo positivo, valores absolutos, sem sinal, sempre positivo esses caras aqui. Certinho isso? Por quê? Porque quando tu está trabalhando com raízes de índice par, o que sai lá no final é o módulo do A. Ou seja, é sempre um valor positivo. Exemplo numérico para ti. Olha só. Raiz quarta de 5 elevada na 4 é o próprio 5. Só que aqui eu não tenho problema, porque o 5 é positivo. Onde é que o módulo vai se fazer presente? No número negativo. No negativo ele vai mudar. Ó, raiz sexta de menos 2 elevada na sexta. Tá vendo aqui que o expoente e o índice são iguais? Só que aí não vai sair o menos 2, vai sair o 2 positivo. Então tu tem que ficar ligado nisso aí, que a URGS gosta de cobrar esse tipo de coisinha de novo contigo lá naquelas primeiras questões de matemática básica. E tu acabou de ver um exemplo claro anteriormente desse cara aqui que a gente fez antes ali, ó. O menos 6 elevado ao quadrado, ó. Isso aqui é a mesma coisa que menos 6 vezes menos 6, que dá a raiz de 36, que dá 6. Ou seja, tu estava elevando uma raiz ao quadrado, ou até mesmo esse 2 poderia entrar aqui como expoente do menos 6, ó. E tu vê que o que sai da raiz não é um menos 6, o que está saindo da raiz lá fora é um 6 positivo. Então tu fica ligado nisso aqui, porque essas coisinhas aqui a URGS gosta. Então se o n é ímpar, o que está elevado dentro da raiz, sai. Se o n for par, o que sai é um módulo, é o valor absoluto, o valor sem sinal do cara. Então tu te liga nesse pedacinho aí. Tranquilo, rápido, antes de entrar na racionalização para nós matar aqui. Olha só. Considere A maior ou igual a 0. Só para nós garantirmos que o cara é positivo. Ou pelo menos não nulo, não negativo, desculpa, não negativo. Então olha só. Item 1. A raiz quadrada do A, ela é menor ou igual ao próprio A. Na prática eu estou te perguntando assim, ó, gurizada, eu estou pegando um número maior ou igual a 0, estou tirando a raiz dele. E quando eu tiro a raiz do número, essa raiz será sempre menor que o próprio número. Vê o F, o que vocês acham? 10 segundinhos. Boa para quem pensou, porque isso aqui ela é falsa. Pastor, mas a raiz quadrada de 1 é 1 e 1 é maior ou igual a 1. O 2 é maior que a raiz de 2, o 4 é maior que a raiz quadrada de 4, sim. Só que não te esquece que existem infinitos números
E quando tu toma, por exemplo, o A igual a 1/4, ó, vamos tomar o A igual a 1/4, certo? Ó, 1/4, eu quero ver se 1/4 é maior que a raiz quadrada de 1/4. Quando tu tira a raiz quadrada de 1/4, ela vira 1/2, que é 0,5. E quando tu compara 0,5 com 1/4, que é 0,25, ela não é maior. Ela é menor que o 0,25 aqui. O 0,5 é maior. Então, inverteu esse sinal de desigualdade. O que eu quero te dizer com isso? Que se tu imagina uma reta real, usando os termos não negativos, os números não negativos a partir do zero, quando tu considera o intervalo entre 0 e 1, para essa condição aqui, essa afirmativa que ele te dá, ela é falsa. Se eu pegar qualquer número entre 0 e 1 e tirar a raiz quadrada, o resultado não diminui, o resultado aumenta. E ela só fica verdadeira, ó, se eu considerar um intervalo maior ou igual a 1, ou seja, para essa afirmativa ser considerada verdadeira numa prova, ela tem que afirmar que o A que tu está pegando é maior ou igual a 1. Aí ela é verdadeira. Caso contrário, ela é falsa. Então, tu pega o teu livro, mete um post-it aí e anota esse cara aqui do lado, porque isso aqui é uma coisa bem legal de aparecer na tua prova, envolvendo aqueles VUF de conhecimentos numéricos, logo no início da tua prova, questão 27. A gente está chutando agora. Certinho, gurizada? Te liga aqui então, gurizada. Agora, a racionalização sempre aparece nas provas. Vou te mostrar os casos que mais aparecem. Os principais aí é o primeiro e o terceiro. Então, olha só. Primeiro caso da racionalização, o primeiro caso mais simples é quando tu tem uma raiz quadrada no denominador. E não importa se aparece alguém multiplicando ou não com a tua raiz. O que tu vai fazer? Tu vai multiplicar pela mesma raiz em cima e embaixo, ó. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. E se tu olhar, ó, raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Ou seja, multiplicar por 1 não vai fazer diferença na tua vida. É que nem o ex-namorado. Ex-namorado, sabe? O ex não faz uma diferença na vida. Então aqui na multiplicação é a mesma coisa. Estou multiplicando por 1, faz diferença? Não faz. Então te liga. Como é que vai ficar? 6 raiz de 3 dividido pela raiz quadrada de 9. Só que se tu quiser, já pode cortar as raízes e botar direto o 3. Por que botar direto o 3? Porque tu está fazendo esse processo para tirar a raiz do denominador. Então vamos lá, vai ficar assim, ó, 6 raiz de 3 divididos por 3, que é a nossa raiz quadrada de 9. Dá para simplificar mais um pouquinho aqui, ó, 6 dividido por 3, 2 raiz de 3. Aqui, 2 raiz quadrada de 5, ó, multiplica por raiz de 5 em cima e embaixo. Então dá 2 raiz de 5 sobre a raiz de 25, portanto, 2 raiz de 5 sobre 5. Tranquilão? De boas aqui? Sussa, né, gurizada? Olha só. Multiplica por raiz de 10 em cima e embaixo, ó. Tu vai ter 6 raiz de 10 e aqui vamos ganhar tempo, ó. 5 vezes. Raiz de 10 vezes raiz de 10, ó. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai te dar raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. Agora o que tu vai fazer? Tu tem o 6 e o 10 que são números pares, tu pode dividir por 2. 10 dividido por 2 vira 5 e 6 dividido por 2 vira 3. Portanto, esse caso aqui vai dar 3 raiz de 10 sobre 25, que é o nosso 5 vezes 5. Tranquilão? Esse teu primeiro caso sempre aparece nas provas, então é bom que tu fique ligado. Então tu multiplica pela mesma raiz em cima e embaixo. Tranquilão? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é aquele caso que não aparece muito nas provas. O que vai acontecer aqui? Eu vou te resumir esse segundo caso aqui. Olha para o exemplo A. Primeiro passo, fatora o 125. Quando tu fatorar o 125, ele é a mesma coisa que o 5 ao cubo. Certo? O que acontece? Para esse 5 sair da raiz, ele teria que estar elevado a 11. Lembra o índice e expoente iguais para eu conseguir extrair o número da raiz. Então te liga aqui.
Quanto falta para o 3 virar 11? Não escutei. Quanto falta para o 3 virar 11? Falta 8. Então te liga aqui, gurizada, ó. Para o 3 virar 11, faltam 8. Então o 5 vai aparecer elevada na 8 agora aqui dentro. E tu mantém o mesmo índice 11. Então a jogada é isso aqui, ó. É eu ver quanto falta para o meu expoente chegar no índice. Certinho? Então olha só. Quando tu for multiplicar agora isso aqui, tu vai chegar em 2 raiz de índice 11 de 5 elevada na 8. Dividido por... Como as duas têm o mesmo índice, eu posso multiplicar o que está dentro das raízes. E aí tu já vai articular com a propriedade potência, multiplicação de bases iguais. Lembra lá da potenciação? Primeira propriedade da potenciação que tu viu, ó. 5 ao cubo vezes 5 na 8. Conserva a base, que é 5, e soma os expoentes. 3 mais 8, 11. Pronto. E aí tu vai te dar conta de uma coisa, ó. Índice e expoente são iguais. Agora eu consigo tirar aquele 5 da raiz. E aí tu vai chegar em 2 raiz de índice 11 de 5 elevado na 8. Tudo isso dividido por 5. Então é uma barbada, cara. Tranquilão. Já vamos para a letra B. Te liga aqui na letra B, ó. Esse 2 está elevado no expoente 1. Só que para esse 2 sair da raiz, o expoente dele tem que ser 4. Porque o índice é 4. Quanto falta para o 1 virar 4? Falta 3. Então eu vou ter uma raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Então vamos lá. O que vai ficar? 7 raiz quarta de 2 ao cubo. E se tu ficar com preguiça, já quiser colocar direto o 2, tu pode. De novo, pelo mesmo motivo. Tu está racionalizando para tirar a raiz do denominador e tu já aplicou o processo. Se tu quiser colocar ainda raiz quarta de 2 na 4, tá liberado, queridão. Tu pode, não tem problema. E aí no final, tu vai ter 7 raiz quarta de 2 ao cubo dividido por 2. Tranquilão? Sussa? Então te liga aqui. Último caso. Ou tu pode ter índice e expoente igual, ou o índice e o expoente eles podem ser múltiplos. Ó. Por exemplo, 7, aqui tem 10. Ó. Não está sobrando nesse 10, o que tu pode fazer aqui? Ó? Te liga aqui. Nesse 10 que está sobrando, ó, tu vai multiplicar, ou melhor, nem multiplica, enxerga só a raiz aqui embaixo. Ó. Vou mexer só nela aqui embaixo para tu enxergar melhor. Aqui. Essa raiz sétima, tu pode transformar ela em 3 na 7 vezes 3 na 3. Tranquilo, gurizada? Então eu desmanchei aqui, eu desmanchei esse 3 na 10 em 3 na 7 vezes 3 ao cubo. Por quê? Porque o meu índice é 7, então eu estou forçando a aparecer um expoente 7, já que o 10 está sobrando. Esse 3 sai da raiz e o outro 3 continua lá dentro. Tranquilão? Então nós vamos reescrever isso aqui como 5 dividido por 3 raiz sétima de 3 elevado ao cubo. Deixa eu arrumar esse expoente aqui. Fechou. Agora tu aplica o processo. Eu preciso que esse 3 vire 7. Para esse 3 virar 7, faltam 4. Então eu vou multiplicar por uma raiz de índice 7 de 3 elevada na 4. Raiz de índice 7 de 3 elevada na 4. Tranquilão, gurizada? Ó, lembra que o 3 tem que virar 7 para índice e expoente ficar igualzinho aqui e eu conseguir extrair da raiz. Então, para o 3 virar 7, faltam 4. Como é que vai ficar aqui? 5 raiz sétima de 3 elevada na 4 dividido por o 3 que já está aqui fora vezes uma raiz sétima de 3 na 7. Ou seja, vai ficar 5 raiz sétima de 3 na 4 dividido por... Esse 3 vai sair da raiz, porque índice e expoente são iguais. E aí ele vai multiplicar com o outro 3 aqui de fora. Portanto, 3 vezes 3, 9. E o nosso denominador ali, então, igual a 9. Uma outra jogada que tu pode pensar também, queridão, é tu pensar em múltiplos.
tem que ser um múltiplo de 7 para eu conseguir tirar da raiz. Sempre múltiplos do índice. 7, 10. Depois, qual é o próximo número que está na tabuada depois do 7? Múltiplos de 7. Depois do 7 vem o 14. Quanto falta para o 10 virar 14? Faltam 4. Olha o expoente que tu usou aqui. O expoente que tu usou aqui é o 4. Tu pode pensar nesses múltiplos também. Tranquilão, gurizada, do segundo caso? De boas? Agora vamos para o nosso terceiro caso, que também é um caso que costuma aparecer muito em prova, envolvendo racionalização. Então, se tu for se dedicar assim, tá, mas qual desses casos que eu preciso saber? O ideal é que tu saiba todos. Mas pensando em foco, tu pode pensar no primeiro e no terceiro. O primeiro e o terceiro são os que mais costumam aparecer em prova aí. Terceiro caso, que é quando eu tenho alguma coisa do tipo k mais uma raiz quadrada de alguém. É muito fácil. Deixa eu anotar agora aqui para ti os exemplos, para nós começar a matar pau nesses caras aqui. Letra A, 2 dividido por 3 mais raiz de 2. Letra B, 5 menos raiz de 7, 12. E na letra C, 2 dividido por raiz de 5 menos raiz de 7. Então vamos lá, gurizada. Olha só, te liga aqui. Como é que tu vai racionalizar esse segundo caso que sempre aparece nas tuas provas? Primeiro caso, eu tenho uma soma. Então tu vai multiplicar em cima e embaixo só trocando o sinal do meio. Ó. Se é 3 mais raiz de 2, então é 3 menos raiz de 2. Ah, Sor, por que eu faço isso? Cara, na próxima aula vai ficar mais claro para ti quando tu for trabalhar produtos notáveis. E tu vai ver um produto notável chamado produto da soma pela diferença. E aí tu vai entender por que, com mais clareza, por que tu usa essa ferramenta aqui. Então a jogada é só trocar o sinal do meio. Troca o sinal que liga os dois. Então olha só. E aqui, como diria o nosso presidente, Golden Shower. Então tu vai fazer um chuveirinho todo aqui, todo mundo por todo mundo. Ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Dividido por... Aqui, queridão, se tu quiser ganhar tempo, eu já te dou a barbada. Multiplica os que são iguais em módulo. Porque quando tu multiplicar os diferentes, eles vão se anular. Vou te mostrar agora. Vou fazer no primeiro. Ó. 3 vezes 3, 9. São iguais. 3 vezes menos 3 raiz de 2. Dá menos 3 raiz de 2. São diferentes. Raiz de 2 vezes 3. Dá mais 3 raiz de 2. E raiz de 2 vezes menos raiz de 2 dá menos a raiz quadrada de 4. Então, olha só. Multiplicamos aqui. Chafarizinho aqui. Todo mundo por todo mundo. Por que eu disse para ti multiplicar só os que são iguais? Porque os diferentes se anulam. Ó. 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 dá 0. Te ligou? Então, olha só. Fica 6 menos 2 raiz de 2 sobre 9 menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Portanto, 6 menos 2 raiz de 2 divididos por 7. Tranquilão, gurizada? Sussa? Olha só. Próximo caso. Próximo exemplo. 12 dividido por 5 menos raiz de 7. Lembra? Multiplica em cima e embaixo só trocando o sinal do meio. Então, tu vai multiplicar por 5 mais raiz de 7. Então, vamos lá. Ó. 12 vezes 5, 60. E 12 vezes raiz de 7, 12 raiz de 7. Sobre 5 vezes 5, 25. E agora vai no atalho. Multiplica só os que são iguais em módulo. Não perde tempo multiplicando os diferentes. Olha só. 5 vezes 5, 25. Menos raiz de 7 vezes mais raiz de 7. Menos raiz de 49. Então vamos lá. 60 mais 12 raiz de 7 dividido por 25. Vamos já ganhar tempo aqui. Ó. Raiz quadrada de 49 é 7. 25 menos 7
18. Tranquilão aqui, gurizada? Olha só. Lembra que eu comentei contigo envolvendo simplificações lá nas frações e tal? Que ou tu simplifica todo mundo quando tem soma e subtração, ou tu não simplifica ninguém. Tá vendo que os três caras que tu tem aqui são todos pares, o 60, o 12 e o 18? Tu pode dividir todo mundo por 2. Quando tu divide todo mundo por 2, o 18 vira 9, o 60 vira 30 e o 12 vira 6. Portanto, a nossa resposta aqui vai ficar então como 30 mais 6 raiz de 7 divididos por 9. Tranquilão, gurizada? De boa aqui? Eu acho que agora vocês já entenderam a ideia. Como é que fica essa multiplicação aqui? O 2 dividido por raiz de 5 menos raiz de 7. Vai ficar raiz de 5 mais raiz de 7. Raiz de 5 mais raiz de 7. Vamos lá, multiplica todo mundo. 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 7. Sobre, lembra, só os iguaizinhos em módulo. Ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, menos raiz de 7 vezes mais raiz de 7, menos a raiz de 49. Então te liga aqui, ó. 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 7, opa, mais 2 raiz de 7, sobre raiz de 25 e raiz de 49. 5 menos 7 dá menos 2, mais 2 raiz de 7 dividido por menos 2. E aqui, gurizada, já cuida a regrinha de sinal, ó. Positivos dividido por negativo, vai dar negativo. 2 raiz de 5 dividido por menos 2 dá menos a raiz de 5. 2 raiz de 7 dividido por menos 2 vai dar menos a raiz de 7. Então esses caras trocam de sinal. Então, porque esse 2 no final das contas, tu vai acabar simplificando eles ali no meio. Só que como tem uma regrinha de sinal, cuida também a regrinha de sinal. E esse é o terceiro caso envolvendo racionalização que aparece nas tuas provas. Então tu fica ligado. O primeiro e o terceiro caso são os mais importantes. Tranquilão, gurizada? Se não tiver nenhuma dúvida, essa parte de radicais está prontinho. Deixa eu olhar a página aqui para ti, ó. Nós terminamos a página 41. Então, da página 42 até a tua página 45, tu já pode pegar e derrubar todos esses exercícios de potenciação, certo? Essa semana o Moisés e eu já estamos colocando lá no grupo os Cavimate lá. Se não está seguindo, já segue lá. Os resumos da primeira aula envolvendo a parte de nivelamento algébrico e geométrico. Então, assim que os resumos ficarem prontos, nós vamos colocando e divulgando lá no grupo dos Cavaleiros da Matemática no Instagram. Certinho, gurizada?